Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje iremos finalizar a obra Hexamerão de Santo Ambrósio, 26º volume da Patrística, e iremos hoje estudar a última homilia contida neste volume e que trata justamente da criação do homem. Sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, como expliquei anteriormente, iremos finalizar a obra Hexamerão de Santo Ambrósio, que é um conjunto de 9 homilias que tratam justamente dos 6 dias da criação. Já fizemos 2 vídeos a respeito desta obra e agora com o terceiro nós iremos finalizar. Mas antes disso eu gostaria de aproveitar a oportunidade para explicar um pouco novamente de que se trata esse canal. Uma vez que nós tivemos aqui um bom número de novos inscritos e talvez essas pessoas não tenham voltado para os primeiros vídeos aqui do canal. Bom, aqui nós estamos em conjunto estudando a patrística, estudando de uma forma bem detalhada. Não estamos preocupados aqui com o avanço rápido dentro desta coleção, tá? Tanto que estamos aqui há praticamente um pouco mais de um ano e nós vimos até o livro 5 e agora estamos vendo o 26º. Tá? A nossa preocupação realmente é compreender completamente essas obras. Durante os meus estudos eu encontro certas dificuldades e já faço uma pesquisa para sanar essas dificuldades, organizo um pouco esse material e trago aqui para vocês semanalmente, na esperança de que, ao já entregar essas dúvidas sanadas, isso facilite um pouco a leitura para vocês, tá bom? Bom, além disso eu trago também um pouco da minha interpretação desses livros, dessas obras, o que evidentemente não necessariamente esteja ausente de erros, né? E a ideia é que justamente os comentários estejam aí sempre abertos para trocarmos ideias a respeito dessas obras, tá bom? Bom, então basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui nesse canal. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram agora. Bom, estamos aí com já um bom número de vídeos feitos, fiquem à vontade para estudá-los à medida que quiserem, né? E estamos continuando aqui no nosso estudo na mesma velocidade de sempre, tá? Bom, no vídeo de hoje nós iremos finalizar essa obra estudando justamente a respeito do 6º dia, que é o assunto da última homilia. Então, como fizemos nos vídeos anteriores, antes de analisarmos aqui antes de apresentarmos o que o Santo Ambrósio nos traz sobre o 6º dia, vamos dar uma olhada na Bíblia, o que é que está escrito lá a respeito da criação do 6º dia, tá bom? Então eu preciso vir aqui ao Gênesis 1. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as
e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Bom, e aqui no sexto dia, concluímos então a origem da criação do mundo. Né? O sexto dia ele vai tratar justamente da criação dos animais terrestres e finalmente do homem. E, bom, logo no início da homilia, ao contrário do que nós poderíamos imaginar pelo tema, ela acaba sendo uma repetição daquela ideia que apresentamos nas homilias anteriores. Ou seja, Santo Ambrósio vai aqui utilizar todos esses animais, os seus comportamentos, a sua estrutura social, justamente para tentar retirar dessa exposição do que ele escolheu sobre esses animais, certos ensinamentos morais, certos ensinamentos comportamentais que o homem deve, por assim dizer, copiar. Mas copiar no sentido de que ele está observando na natureza a perfeição de Deus e principalmente no sentido de que Deus propositalmente criou a natureza daquela forma para servir como instrumento de ensinamento para o homem. Tá? Então, é essa a ideia que está por trás de toda essas homilias que ele nos apresentou até aqui, que Santo Ambrósio nos apresentou até aqui. Ou seja, a natureza é essa mestre educadora, porque por detrás dela está justamente a vontade de Deus. Tá? E aqui nessa homilia nós percebemos, evidentemente, que a fonte para a sua argumentação não é mais peixes e aves, mas sim agora os animais terrestres. Então, em cada momento da criação, cada um daqueles animais que foi criado foi justamente a fonte dentro da homilia para que ali ele analisasse e tirasse o que precisávamos aprender com a natureza. Aqui ele vai fazer agora esse mesmo processo, só que com os animais terrestres. E aí o santo finalmente chega à criação do homem, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui é bastante interessante porque ele nos explica que essa semelhança do homem, ela reside sobretudo na alma humana. Tá? E até nos pergunta, né? A carne porventura é a imagem de Deus? Né? Então, isso, é a alma humana, é na alma humana onde está a semelhança com Deus. É a alma que é espiritual, a alma que é imortal, e até nos diz que a alma, né, que pelo pensamento ela pode vaguear por lugares distantes sem sair de onde está, o que de certa forma seria uma figura de linguagem da própria onipresença de Deus. Né? Além do mais, nós encontramos aqui nessa homilia, repetida e reforçada, a ideia de que, para quem Deus estava lançando aquelas ordens no momento da criação, era justamente o Filho. Né? Ou seja, ele diz o seguinte: a quem Deus diz, não é com certeza a si mesmo, porque não diz faça eu, mas façamos. Não é aos anjos, porque são seus ministros, e os servos não podem ter participação na obra do Senhor, nem as obras na ação do autor. Diz ao Filho, embora não queira os judeus, embora repugne os arianos. Eu havia trazido então esse tema no nosso vídeo passado, porque achei muito interessante isso, e aqui ele repete nessa homilia essa mesma ideia, agora dando uma explicação mais detalhada, tá bom? Além disso, nós encontraremos aqui nesta homilia Santo Ambrósio apresentando o corpo humano como um reflexo da perfeição divina. Né? Vai então até falar um pouco de cada parte do corpo humano e mostrar a perfeição do funcionamento de cada uma dessas partes, mostrando que tudo isso sim é reflexo da bondade de Deus, é reflexo
enfim, como eu acabei de dizer, da perfeição divina, tá bom? E a obra do mundo foi, então, concluída na perfeição do homem, né? Naquele texto inicial que eu já falei para vocês que esse volume da Patrística traz, nós trazemos também até a seguinte ideia, né? Nele Deus descansou, porque sendo misericórdia, tinha alguém para perdoar os pecados. Estava assim perfigurado o mistério pascal de Jesus Cristo, que descansou na cruz, redimindo a humanidade. Santo Ambrósio continua, então, nesse elogio do homem, na sua forma, no seu tamanho, explicando aqui o quão a própria estrutura do corpo humano ela é harmoniosa com toda a criação, com todo o mundo à sua volta, né? Não temos um tamanho de um rato, não temos um tamanho de um elefante, e ele vai justamente argumentar o quanto isso aí seria não seria harmonioso, né? A nossa estrutura como nós somos, sim, é que representa a harmonia de Deus. Ele novamente está aqui, como eu havia explicado nas homilias anteriormente, fazendo um grande elogio da obra de Deus, né? E em resumo é isso. Ele está aqui fazendo um grande elogio da obra de Deus e ensinando o homem a, nessa própria obra, buscar o que Deus tem para nos ensinar, buscar essa perfeição de Deus. Então o homem é a obra-prima de Deus, feito o homem, Deus pôde então descansar. Bom, Santo Ambrósio optou por interpretação literal do Hexamerão. Ele faz isso, como explicamos anteriormente, de forma consciente, no sentido de que ele vai observar na natureza a obra perfeita de Deus e que, evidentemente, estando ao alcance dos nossos olhos, nós podemos observar a natureza e ver o que Deus tem para nós, né? E aí é justamente a partir daí que Santo Ambrósio vai retirar da natureza ensinamentos morais dentro das homilias que ele aqui nos apresentou. Bom, mas essa interpretação literal não é aquilo que possamos fazer a todo momento, né? Claro que não estou aqui tentando corrigir Santo Ambrósio, não se trata disso, mas que é um consenso. O capítulo 1 do Gênesis não ser um livro científico sobre a criação do mundo. O capítulo 1 do Gênesis é um livro teológico sobre a criação do mundo. Evidentemente, Santo Ambrósio tinha consciência disso também. E, na verdade, a interpretação literal que ele faz, é preciso que isso fique bem claro, é por adequar-se muito bem àquilo que ele está apresentando nas suas homilias. A essa ideia principal que ele está demonstrando ali nas suas homilias. É por isso que ele faz essa interpretação literal. Tá? Mas ao fazermos nós, réis mortais, uma interpretação literal do Hexamerão, isso sempre nos traz problemas. E não é à toa que é uma parte da Bíblia que é sempre fonte digamos assim, de debate, ou é sempre uma riquíssima fonte para os ateus em debates, porque eles estão fazendo a interpretação literal, que não é, evidentemente, a interpretação que deve ser feita nesse livro. Aqui nós temos diversos problemas. O primeiro deles é nós, apesar de termos contato com um trabalho que vem ao longo dos anos sendo melhorado em termos de tradução, nós não estamos lendo no original. É claro que hoje, com certa tranquilidade, nós podemos ler esse material, tendo consciência de que o trabalho feito nessa tradução foi muito bem feito, mas mesmo assim não é o original. Então sempre podem surgir certas dúvidas que talvez o original esclarecesse, né? Mas tirando esse problema à parte, hoje nós temos diversos sites na internet que podem fazer uma comparação entre as traduções, entre o texto traduzido e o original. Você pode encontrar com facilidades na internet. Mas mesmo assim, confiando então na tradução, nós temos diversos problemas. Se não, vejamos. A primeira frase, a frase de abertura é: no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse no princípio não tem uma precisão aí, de modo que muitas vezes nós podemos ler esse primeiro parágrafo
esses 2 primeiros parágrafos do Gênesis, como se no primeiro dia Deus criou o céu, a terra e criou a luz. Mas ele também pode ser interpretado como o céu e a terra foi criado no princípio, e não há uma precisão nesse princípio, né? E no primeiro dia Deus criou a luz. Então é como se o céu e a terra, como se a terra e o céu já tivessem sido criados, estavam ali, e no certo dia Deus resolve começar a fazer o seu trabalho de criação, né? E cria a luz, e a partir daí nós temos o primeiro dia, né? Lembremos que aqui o que nós temos é um problema a respeito do tempo, né? Em especial, essa primeira parte do Gênesis foi, se não o último, talvez um dos últimos livros a ser escrito do Velho Testamento. Isso porque foi naquele momento de maior maturidade da comunidade hebraica, em que eles conseguem já ter um conhecimento mais profundo da realidade do tempo, e perceberam que seria preciso, então, colocar ali no início um livro que explicasse a origem de tudo. É claro que esse texto ele nos lembra certas mitologias. Qualquer um de nós que abrirmos um livro sobre mitologia grega e começarmos a estudar sobre a criação do mundo, nós sentimos assim uma certa semelhança entre esses textos. É como se eles estivessem tentando fazer a mesma coisa, como se estivessem fazendo um esforço para explicar aquela criação, como o mundo surgiu, né? E é até natural que surja interesse vindo dos pesquisadores de religião comparada, em especial para esse texto, né? Porque realmente ele acaba lembrando uma mitologia, né, certo? Então, ainda que nesse texto inicial, nós temos a terra estava sem forma e vazia, o que também nos lembra aquele caos inicial grego. Então, há uma certa imprecisão aqui que uma leitura literal vai sempre nos trazer, né? A gente vai sempre achar a coisa meio esquisita, né? Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, ou seja, Deus viu que a luz era boa e a partir dali tomou consciência, ou seja, o próprio Deus ele precisou ver a luz para compreender que ela era boa, né? O que evidentemente não faz sentido. Então, se eu for tomar isso aqui ao pé da letra, se eu for interpretar dessa forma, ou seja, Deus precisou ver cada obra da criação, cada coisa que ele fez, para só depois compreender que era bom, né? Acaba sendo engraçado, né? Então Deus criou as plantas, criou os mares, e olhou para aquilo e disse: olha, realmente isso aqui ficou bem feito, é bom, eu gostei disso, ficou bom. O que talvez pode até levar a entender que outras vezes Deus criou, não gostou, viu que não estava bom, desmanchou e foi fazendo de novo até a coisa dar certo, como se nós tivéssemos aquele universo em repetição nietzschiano, né, que Deus vai fazendo, vai testando, não ficou bom, vou desmanchar, né, não, agora eu vi que ficou bom, então agora dá certo, né? Claro, novamente, interpretando o texto de forma literal, nós podemos encontrar esse tipo de coisa, né? Sobreveio a tarde e depois a manhã. Nós temos aqui também essa coisa curiosa, né, de que depois que Deus cria algo, vem a tarde, e digamos assim, essa tarde vai até a noite e chega-se então amanhã, né? Essa inversão temporal aqui está deixando claro isso, de que entardeceu, anoiteceu e amanheceu, né? Bom, o que isso aqui também pode nos trazer de estranho? Traz de estranho o seguinte: é como se cada obra da criação ela tivesse sido produzida ali durante um intervalo de tempo, ou seja, ela foi produzida numa manhã. Então, é como se Deus, para criar todos os seres vivos nos oceanos, é como se aquilo tudo fosse se estruturando e sendo produzido. É como se a gente olhasse aquilo num filme acelerado e que toda aquela obra da criação fosse comprimida numa manhã. Então, durante a manhã inteira, Deus fez aquela produção imensa, produziu todos os animais marinhos, porque aqueles que escreveram esse texto já tinham consciência da riqueza
que nós tínhamos ali no mar, da mesma forma da quantidade de animais que tinha na terra, então como se Deus precisasse de uma manhã inteira para criar aquilo, né? E aí depois sobreveio a tarde, depois veio uma nova manhã. Nessa nova manhã, Deus vai então criar uma próxima parte aí da sua criação. E com isso ele usa todo o seu poder e vai durante toda a manhã criando aquilo. Bom, isso lembra também aquelas criações dos deuses gregos, né? Mas aqui nós temos o erro, por assim dizer, que Deus, no seu poder infinito, ele não precisa de um tempo finito para a criação de algo, né? Essa criação ela é instantânea. O mais lógico é que, através do seu desejo, que seja feito todos os animais do mar, e eles são feitos imediatamente. No entanto, nós temos aqui um período de criação, ou seja, ele precisou da manhã inteira para tudo aquilo ali se formar, o que, evidentemente, é uma coisa estranha aqui no texto, né? E que vale a pena ser ressaltado. É como se Deus não tivesse um poder infinito, como se ele precisasse ali de um tempo para que o seu poder limitado fosse construindo na velocidade que o poder pode. Só que, sendo o poder de Deus infinito, ele não precisa dessa velocidade, ele não precisa de um tempo para a criação. A criação tem que ser instantânea. A criação é instantânea. Ou ele simplesmente ao meio-dia construiu tudo e sobreveio à tarde e depois à manhã. Então não fica claro isso no texto, né? As plantas foram feitas no terceiro dia, mas o sol só foi feito no quarto. Então elas ficaram na escuridão aí durante um dia, apesar de que a luz já havia sido feita, né? Mas observe que a luz ela foi feita antes do sol e da lua, que são realmente aqueles que marcam o tempo, que vão trazer a manhã, a tarde e a noite. Na verdade, a própria tarde e noite ela aparece aqui no texto antes mesmo do sol, que também são problemas já bem conhecidos e que nós iremos estudar mais adiante. Apenas no quarto dia o sol foi feito. Então nós tínhamos aqui, né, uma manhã e uma tarde marcado pelo quê? Né? Porque já que não tinha o movimento desse sol, né? Os animais da terra são criados, assim como o homem e a mulher, e Deus deu-se por satisfeito da sua criação e finalmente descansou, né? Bom, para a criação dos animais e das plantas e de tudo anteriormente, Deus sempre ordena, faça, produza, né? Mas para a criação do homem, se você observar na sua versão da Bíblia, ele já diz façamos. Ele quer construir, ele vai produzir todas as plantas, ele diz faça. Ele vai produzir todos os seres do mar, né? Faça. Mas para criar o homem, ele diz façamos. Então, é como se aquele a quem ele dava ordens antes para criar todas as coisas não fosse suficiente para a criação do homem. O homem, então, ele já aparece aqui nesse momento, no momento da sua criação, como algo especial. Ou seja, ele precisaria de Deus por completo para a sua criação. Então, nós já vemos aqui um indício, né, do que nós interpretamos, do que nós conhecemos hoje como a Trindade, né? E foi preciso essa Trindade para a criação do homem. Já não foi mais aquele a quem Deus estava dando ordem, que Santo Ambrósio aqui nos explica que seria o Filho, né? Então, o homem ele não foi feito sozinho pelo Filho, ele foi feito por Deus como um todo. Façamos, então façamos o homem a nossa imagem, né? E temos depois, Deus criou o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus, né? Então ele diz, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem, e depois está escrito, Deus criou Deus criou o homem à sua imagem, né? Então é justamente o mistério da Trindade, é Deus 3 e 1 ao mesmo tempo, né? Nesse mesmo parágrafo aqui nós encontramos
essas duas coisas, ou seja, Deus como mais de um, façamos o homem, e logo a seguida temos o homem foi feito à imagem de Deus, né? Pois é claro, bom, foi apenas um jogo de palavras, ou foi um descuido de quem escreveu num texto que aparentemente está tão cheio de erros, tão cheio de contradições, isso poderia simplesmente ser mais uma das contradições, né? E nós que preferimos interpretar isso como justamente as pessoas da Trindade a criar o homem. Bom, aqui são evidentemente alguns tópicos que eu trouxe sobre os problemas da interpretação literal do Gênesis. Mais à frente nos nossos estudos, creio eu, voltaremos ao Gênesis, em especial com Santo Agostinho, no qual iremos fazer uma releitura desse texto. E aí sim, iremos fazer uma leitura teológica, iremos fazer uma leitura compreendendo esse texto na forma que ele deve ser compreendido, e não nessa leitura literal que tentei fazer aqui para vocês e que nos traz, evidentemente, diversos problemas interpretativos, né? Bom, com isso concluímos esse 26º volume da Patrística, Hexamerão, de Santo Ambrósio, e semana que vem iremos voltar à sequência original que estávamos, iremos estudar o 6º volume, tá bom? Um grande abraço para todos, que Deus abençoe, tenham um ótimo fim de semana e até semana que vem.